galerinha, nós estamos aqui de volta com um videozinho um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu já fiz algumas entrevistas no canal. Eu trouxe também o Will, desenhista muito maneiro. Ele faz famosos bem legais. Eu não sei se já viu, mas pronto. Dá uma olhada aí depois nos vídeos do canal. E hoje a gente está trazendo um cara que eu admiro pra caramba a arte dele. A arte dele tá tipo bombando na web ultimamente. E eu queria trocar uma ideia com ele. E eu pedi pra Fabizinha ajeitar essa entrevista aí pra fazer. Senhor João, tudo bem? Beleza. Obrigado Beleza. pelo convite. Obrigado eu por você aceitar o convite aí. Eu tô aqui gravando um monte de coisa, galerinha, mas essa é a página que tá aqui do lado, tá vendo? Bem legalzinha. Ele tem muita arte e eu vou fazendo as perguntas aqui pra ele, ele vai respondendo. A gente tá num bate-papo bem tranquilo e é isso que eu quero trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá pronto? Vamos, vai. Vamos aí. Então, beleza. Quem é o João Bragato? João Bragato é um carinha de 18 anos. Já nem sabe a idade, velho. É que eu fiz agora em dezembro, então já 18 anos já é a idade aí do que pode ser presa e faz de conta que eu tenho 17. Sou estudante ainda e sou um mero ilustrador, desenhista aí que adora desenhar todos os dias. E é isso. Achei interessante a parte de... Você tá vendo que ele tá fazendo... Eu não sei se eu vou colocar essa parte. Esse aqui é meu webcam. É o webcam dele, entendeu? É melhor assim, porque pode bugar e tal. Legal, gostei. É o jeito dele demonstrar ele aí. Vai falando aí. Bom, eu gostei do jeito que você falou. O cara que gosta de desenhar todo dia. Isso é importante pra quem tá desenhando, né? Pra quem gosta de desenhar. Falei esses dias com uma inscrita lá no canal e ela falou que faz um ano que não desenha. Eu não consigo me ver sem desenhar durante um ano. 2 dias eu já começo a tremer a mão. Não dá, não tem como. Tipo, eu fiz essa proposta de fazer um por dia, mas mesmo se eu não tivesse feito, isso é só uma desculpa para eu fazer um desenho mais elaborado, sabe? E mesmo assim eu rabiscava todo dia. Sketch surge toda hora, né? No começo de 2014 lá eu ainda fazia. Só que agora eu peguei bastante firme nisso. E muita gente me pergunta de dica de, nossa, como que eu faço para começar a desenhar, meu Deus? E não tem segredo, né? É só começar mesmo e inventar desculpa para desenhar, não para não desenhar, né? É complicado. Eu gostei pra caramba do seu desafio, mas vamos pra frente que depois eu acho que eu ia falar mais sobre isso. Desde quando você começou a desenhar? Eu desenho desde quando eu era bem pequenininho e quando eu assistia desenho, eu adorava desenhar Spider-Man. Eu até tenho achei esses tempos atrás uns desenhos meus do Digimon. Nossa, acho que eu tinha uns 5 anos por aí. Aí você já desenhava, já fazia os sketches. Nossa, mas era bem feio. Era tipo, Na moral. desenhava o Spider-Man assim, ó. Eu até fiz uma um novo Spider-Man, tipo, um do lado do outro, de 2013 e 2015, eu acho. Draw This Again, né? É, Legal, legal. Quando foi que eu comecei a desenhar, sabe? Mas realmente foi desde pequenininho. Desde que eu me entendo por dentro do na desenho. verdade, eu acho que toda criança desenha mesmo, tipo, É verdade. tem uma época que você começa a se destacar melhor, né? É, Nesse você ramo. começa a perceber melhor o desenho, né? É verdade. Vamos lá pra próxima. Quando você achou que levava jeito pro desenho? Daí tem aquela, né, que você falou. Já desenhava, mas quando que você sentiu que fala assim, ó, pô, eu acho que eu sou bom nisso aqui? Quando as galera da escola me escravizavam para fazer desenho, toda hora me desenha, meu Deus. Eu sofri isso também, velho. Quem não sofre? Quem Normal. desenha? Teve um desenho da Tarsila do Amaral, aquela que é meio que um gigante, sabe? Tem um pezão na frente. Hã? Eu lembro que eu desenhei pra sala toda esse desenho. Você sabe que é escravo mesmo, né? Tem outro jeito de dizer, não. Mas a gente gostava, né? Então isso que importa. Esse é o problema, sabe? Tipo, o problema é que a gente gostava de ser escravo, né? É isso aí. Vamos lá pro próximo. Você já fez algum curso de desenho? Quando eu era menor, eu entrei num curso público de desenho, só que eu logo saí, porque eu nem gostava tanto. Mas curso atualmente eu faço. Eu faço um com o Mike Azevedo, não sei se você conhece. Já, sim. Quem não conhece, né? Eu faço CS toda quinta. É bem bom o curso dele de pintura digital. Não é mais desenho, né? É bem pintura mesmo. Tipo, conceito de pintura, tipo, composição, luz, sombra, tudo isso. E nossa, é muito bom as aulas dele. Você evoluiu bastante depois que você começou. Eu comecei em outubro do ano passado.
Evoluiu bastante. Quando eu entrei, eu não tinha noção, assim, eu fazia um desenho, colocava as coisas sem pensar, sabe? Ah, vou colocar uma árvore ali, vou fazer isso. E eu não pensava o que eu podia melhorar no desenho, Aham. tipo na composição, sabe? Tipo, vou colocar a árvore ali porque vai aparecer uma luz, uma sombra no meu personagem que vai destacar melhor a silhueta dele, sabe? Aham. Então, Hoje em antes eu dia você não. pensa em tudo isso, né? Hoje em dia é mais. Tipo, é fácil quando você não sabe pintar, porque cada vez que você sabe mais coisa, ou acha que sabe, ou Uhum. estuda muito, vai ficando mais difícil pegar e aplicar esses estudos, sabe? Nossa, nem fala. Daí você lembra de cor. Aí É, você você fala, quer essa aplicar. cor não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a iluminação. Eu sei bem que é isso. É. Sei muito bem o que é isso. Vamos lá pro próximo. Eles me perguntam muitas vezes, assim, tipo, sobre o meu trabalho, né? É possível trabalhar na área sem ter uma formação acadêmica, entendeu? Daí volta Uhum. naquilo que você tá fazendo o curso. Antes de fazer o curso, você já chegou a vender alguma arte sua? Você acha que Sim, dava para viver disso sem ter um curso do jeito que você tá se sim. profissionalizando mais? Aham. É, já no curso, já que a gente está falando do curso, o meu professor, ele contou uma história de um cara que ele fazia faculdade de design em outra cidade, né? E os pais dele mandava dinheiro para ele pagar a faculdade. E ele saiu da faculdade sem avisar os pais e usou o dinheiro que era para pagar a faculdade para sobreviver, mas ele só estudava desenho o dia inteiro durante tipo anos. E hoje em dia ele faz trabalhos para médica. Eu não lembro o nome dele agora, mas, tipo, dá super certo trabalhar tipo, sem formação acadêmica. Eu não aconselho a fugir da faculdade, né? Porque é muito importante. Sim. Mesmo assim, eu vou começar minha faculdade esse ano E você vai fazer o e quê? eu vou fazer design em Curitiba, design digital. E antes da faculdade, meu primeiro trabalho de ilustração sério mesmo foi ilustração de um livro infantil de uma autora daqui da cidade mesmo. E eu conheci o diagramador, eu ia fazer a ilustração, né? E o diagramador do livro era dono de uma empresa de comunicação visual, né? Da cidade. E aí ele acabou se interessando, né? A gente trabalhou junto nesse projeto do livro. Aí eu acabei ficando na empresa dele lá. É uma empresa pequena, mas foi muito legal para eu descobrir o que eu queria mesmo, E porque evoluir, né? eu acho bem importante começar antes de pegar muito freelance, sabe? Começar numa empresa, acho que deu muito bom, assim. E eu vi que foi surgindo coisas mais legais depois e tal. Aí eu saí justamente por causa do curso. Ah, maneiro. O importante é a gente continuar evoluindo. E você saiu pra evoluir, né? Isso é importante. Beleza. Tranquilão. É legal pensar também em estudar mais do que trabalhar direto. Tipo, você começa em ilustração, você tem que focar muito em estudar do que você pegar trabalho e ficar sobrecarregado e dor de cabeça. Eu acho bem importante enquanto você tem a oportunidade de É. estudar mais do que trabalhar, igual eu tenho ainda bem. Porque, tipo assim, quando tem muito trabalho, não tem como não, né? Quando você É, depende daquilo, não tem como você parar pra estudar. Mas realmente o estudo é muito mais importante do que o trabalho em si. Porque sem o estudo você não consegue futuros trabalhos ainda melhores. Agora uma perguntinha assim que já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Já ficou algum tempo sem desenhar? Independente, tipo assim, foi um mês, 2 meses, já ficou algum tempo assim considerável sem desenhar? eu acho que sem desenhar nunca. Mas eu acho que teve uma época que eu meio que esqueci, porque eu não lembro muito bem. Tipo, Uhum. De uma época desenhar meio naquela época, de né? desenho, sabe? Porque eu não lembro de ter evoluído. Eu acho mais quando eu tava no primeiro ano, que tinha muito estudo, nossa, era bem intenso. E nessa época aí eu não desenhava. E foi muito bom porque eu entrei num colégio, depois desse ano, pior ano, 2012, eu acho, de desenho, eu nunca, não desenhava quase nunca, só estudava. Aí depois eu mudei de colégio e o colégio prezava muito arte, sabe? O Teatro. pessoal sempre me pergunta: ah, tal, você tem o dom para desenhar, eu não consigo desenhar, não tenho dom. Você acha que é importante no desenho? Você acha que alguém consegue desenhar, é possível saber desenhar sem ter o dom do desenho? Porque sim, eu sei que existe o dom do desenho e tal, pessoas que acreditam que por não ter o dom, que não conseguem desenhar. O que você acha sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso?
Eu acho que é igual o Ratatouille lá, né? Qualquer um pode desenhar, sério mesmo. Porque se você quiser, tipo, é só querer, você tem que inventar desculpa pra desenhar, né? Não pra não desenhar. Eu acho que é bem importante. Eu acho que qualquer um pode, com esforço, nossa, tipo, até mesmo na idade, assim, eu acho que o pessoal desanima. Tipo, nossa, eu tô velho, vou ter Deixa que eu parar estudar. com isso, que isso já é coisa de adulto, né? Mas existem artistas que começaram super tarde, né, entre aspas, que, nossa, deu muito certo. É assim, eu concordo. O que eu tenho a dizer sobre o dom, sabe? Eu até fiz um vídeo falando É. de dom versus técnica. Eu acredito que, imagina, se eu tenho dom, tem muita gente que tem o dom do desenho. Só que não é porque a pessoa não tem o dom que ela não consegue evoluir. Então, se ela praticar, treinar bastante, ela vai conseguir chegar a um nível tal e qual alguém que tenha dom, sabe? É claro que, por exemplo, uma pessoa que tem o dom, ela vai evoluir muito mais rápido que a outra pessoa. Não sei se você concorda com isso. Sim, depende. A pessoa que não treina, imagina, eu tenho o dom, né? E se eu não Aham. treinar, eu vou ficar ali estagnado. Eu vou saber um pouquinho de desenho, porque é natural pra mim. É como um jogador de futebol. É natural pro cara jogar bola, entendeu? Hum. Mas pra gente é natural desenhar. Imagina se eu paro de desenhar. Eu vou saber desenhar na mesma. Só que um cara que não sabe desenhar nada, ele vai começar a praticar e vai chegar uma hora que ele vai passar aquilo que eu sei fazer, entendeu? Vai, Sem dúvida exatamente. nenhuma. Eu ia perguntar uma coisa aqui, mas você já disse que nesse momento você não está trabalhando, você está fazendo o curso e focando nas suas artes, certo? Ainda tem os projetos, né? Eu recebi uma proposta hoje bem legal de uma empresa de games. Uhum. Vamos ver no que vai dar. Ah, então você ainda está fazendo os freelancerzinhos, né? Pretendo pegar bastante esse ano, quando eu Legal. acabo. São, acho que 32 aulas e acho que uns 8 meses, 6 meses. Uhum. Porque tudo depende do quanto tempo você tem, né? E quanto tempo eles estão disponíveis para fazer, né? Quando foi que você guarda muita arte sua, né? Você já Uhum. falou, tipo, acabou de falar do. Tava falando com ele agora há pouco. Ele falou que tem muito desenho de Dota e tal guardado, que ele não mostra para as pessoas. Mas quando você achou que já estava bom o suficiente para começar a divulgar o seu trabalho, que nem você fez com a página lá Bragato Ilustra? Eu acho que foi meio no susto, porque eu cheguei em casa um dia e falei, vou postar o desenho que eu fiz hoje, vou falar que eu vou fazer um por dia durante um ano e vamos ver no que vai dar. Aí eu postei lá e, tipo, acho que em um mês, tipo, a galera sempre gostava bastante dos meus desenhos, né, na página. Não na página, né, sempre falavam pra criar página. Você postava E onde primeiro? eu estava no meu perfil mesmo, mas era mais os desenhos de nanquim mesmo. Aham. Nada muito profissional, nem pensava muito Uhum. no profissional naquela época. Nesse ano de 2015, eu vi que eu tinha que me esforçar bastante, né, para conseguir pintar mesmo, e com esse desafio mesmo que eu consegui. Eu não tô bom totalmente, né, mas eu acho que eu consegui uma identidade mesmo, sabe? Ah, claro, nota-se Um logo. jeito, um jeito de pintar, mas eu pretendo estudar muito ainda, porque tem muito o que alcançar ainda. Quando você começou a desenhar, assim, e você falou, eu quero viver disso profissionalmente, é disso que eu quero viver, o que sua família, os mais próximos, falaram pra você? Ainda bem que eu tenho uma família que apoia super, sabe? Uhum. Tipo, sei que é difícil algumas pessoas ter apoio da família nisso, porque é meio arriscado. Eu quero que você seja médico, não sei o quê. E ser o diferentão, sabe? Vou desenhar e vamos ver no que vai dar. Mas minha família sempre apoiou. Minha mãe sempre dá palpite também nos meus desenhos. O de hoje mesmo, ela falou, você trabalhou bem a água ali, mas eu acho que a pedra você podia ter melhorado. Esforçado mais, né? Bem lá no comecinho, eu fazia muito Dragon Ball. Mas pensa num cara que era ficcionado por Dragon Ball. Eu fazia também. Eu comecei com mangá mesmo. Tanto que eu até lancei o livro de Dragon Ball, porque, tipo, eu falei, eu vou lançar um livro, tem que ser de algo que sempre fez parte de mim, foi Dragon Ball. Daí eu Uhum. lembro que eu fazia muito Dragon Ball, daí quando eu comecei a mudar, tipo, fazer outros tipos de desenho, minha mãe falou, esse desenho não parece que foi você, não. É, É bem engraçado isso. Você citou aí, vamos falar alguns animes, desenhos, pode ser cartoon, pode ser comic, o que for, até mesmo HQ. Você assistia bastante quando você era mais novo e você continua assistindo, se é que você assiste alguma coisa atualmente? atualmente eu lia mangá bastante do Naruto. Antigamente eu assistia bastante Digimon. Pokémon, nunca gostei de Pokémon. Tipo, eu era o cara do Digimon, né? Não do Pokémon. E Dragon Ball, muito. Spider-Man também. Bastante Digimon, nossa, muito. Meu irmão ainda desenhava melhor que eu naquela época, né? Seu irmão? Mas meu irmão não desenha, hoje ele é médico.
Ele abandonou, né? O... Classe média. Na época, tipo, a gente ficava numa mesa na casa da minha avó, assim, e ele desenhava melhor que eu, né? Não, não. Era só. Eu gosto do que eu disse, né? Que toda criança gosta de desenhar, mas ninguém. É alguns só que seguem, né? Ser ilustrador, desenhista, designer não é fácil. É bem difícil, mas é muito legal que, tipo, os ilustradores, eles sempre apoiam. Tipo, isso que a gente está fazendo agora. A gente compartilhando experiências e, tipo, para ajudar o pessoal que acompanha seu canal, que alguns são desenhistas. E é muito legal da nossa parte de profissão ajudar, porque não é fácil ser, tipo, muito bem sucedido nisso, porque tem que estar bastante. Mas é possível. É difícil, mas é possível. Você tem esses desenhos seus agora, né? De desenhar, fazer um por dia, esse seu desafio. Mas quando você vai desenhar, você fica pensando assim, eu preciso fazer isso daqui, eu vou desenhar isso daqui hoje, que nem, acho que é uma semana atrás ou 2 semanas atrás, você se propôs a fazer um sentimento, não foi isso? Foi. Pronto. Fiz um sentimento. Isso surgiu assim, ou veio do nada? Alguém te desafiou? Veio da primeira ideia, assim. Eu tive a ideia de fazer aquele robô. Acho que dá pra mostrar aqui, né? Primeiro veio essa ideia aqui, né? Tipo, como desenho sozinho. Retratar o sentimento e tal. E aí depois eu falei, dá pra fazer vários personagens. Isso antes de postar, né? Isso antes de postar. Aham, só que eu não sabia ao certo quais seriam e o jeito que seria. Aham. No começo do projeto, tipo, lá pelos 20, 30, eu sempre tinha que pensar no que eu ia fazer amanhã e depois de amanhã e sempre rascunhar no caderno. Hoje em dia, eu desenho e eu não tenho a mínima ideia do que vai sair amanhã. Por exemplo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. E no meio do dia, assim, eu vou tomando as escolhas, sabe? Algo acontece que te inspira, Algo, então. às vezes alguma coisa acontece, alguma arte que eu vejo, dá pra fazer isso, estudar isso, não sei o quê. E nisso aqui eu estava estudando bastante render. Aqui no cenário eu não me dediquei tanto para mais mostrar o personagem e eu tentei renderizar bastante, assim. Não o máximo que dá, mas definir Explica pra bastante. galera o que é o render. Render é uma fase que vem depois do sketch, praticamente. Porque o sketch é como se fosse o seu desenho base definido. Não quer dizer que tipo, o sketch rápido. O sketch não tem que ser rápido. O sketch tem que ser a estrutura do desenho, sabe? O render eu acho que é o que vem por último, assim. E eu acho que É a é parte a parte final do mais desenho, né? a parte final, mas eu acho que a parte mais fácil, se você for pensar se as outras etapas estiverem certas, sabe? Se você seguiu as outras etapas de antes, até chegar no render, o render vai ser fácil. Se não, Você vai ter você o vai dobro do tentar trabalho, né? fazer um Frankenstein aqui, desconsertar tudo, consertar ali, aí vai estragar ali. Aí é muito bom sempre ir por partes. Você soltou aí sem querer. Legal você ficar passando isso aí. Você soltou sem querer aí nas outras. Na última vez que você estava falando, que você não sabia o que você vai desenhar amanhã. Que você vai e faz sketch. Todos os seus desenhos, você faz algum sketch antes no papel ou você vai direto sempre pro digital? Você fala do processo, tipo, todo dia. Exato, É legal não ficar preso a um processo só, sabe? Meu professor fala bastante isso. Esse aqui eu fui direto manchando aqui, sabe? Eu certo. manchei de verde e tal, coloquei um brush aqui e tal, aí fui fazendo laço tool aqui, pintando e tal. E outro diferente foi esse. Esse aqui eu fiz line art, eu fiz sketch, daí depois line art inteira, depois eu fiz a cor base, sombra, aí iluminação base, depois render. Eu gostei dessas que você postou essa semana, na semana do lado. Eu acho que é o primeiro, 319, que você postou o speed art dele. Eu achei muito, muito maneiro. Foi exatamente esse processo que eu fiz em quase todos. Uhum, Tipo, só esse aqui que eu fiz direto manchado também. uhum. Esse aqui do cenário e tal. Eu gostei E bastante. tem vários jeitos de começar, né? Eu vou O colocar pra cenário. galera ver esse daqui depois, na hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Uhum. Vocês vão clicar nesse momento aí, vocês vão direto pro speed art dele lá. Vai facilitar a vida pra vocês. Então é isso. Eu acho que se você ficar muito preso a um caminho só, eu acho que tipo, quando esse caminho for interrompido, você não pode ficar sem saber o que fazer, sabe? Você tem que. Eu sei, eu sei. Eu sei bem que é isso. Aconteceu uma vez comigo. Qual é a mesa digitalizadora que você usa atualmente? Em Tools Pro, Large. Intuos Pro.
Eu tinha uma Cintiq 13 HD, daí ela deu um problema no fio. Sabe, pensa numa pessoa que ficou sem rumo, Então, isso aí é tenso. entendeu? Assim, eu sempre postei vídeo no meu canal, sempre foi no papel, até eu adquirir essa Cintiq. Aí Aham. depois eu comecei muito por causa do trabalho. Meu trabalho é muito digital. Eu fazia line art com mouse antes. Muito trabalhoso. Então imagina. Tipo, ir ponto a ponto. Era muito difícil. Era muito. E Uhum. depois surgiu a Cintiq e tal. E quando fiquei sem, pensa num cara que não sabia pra onde ir. Entendeu? É. Isso que você falou tem todo sentido. Tipo, a gente tem que meio que saber mexer com tudo e mexer com tudo. Não só saber. Porque senão você fica sem o norte, né? Eu acho muito legal testar coisas diferentes, sabe? Tipo, eu vou iluminar. Tipo, quantos jeitos diferentes tem de iluminar uma coisa, Uhum. sabe? Quantos jeitos de fazer uma sombra diferente tem como, sabe? Aham. E a galera me pergunta, qual brush você usa, não sei o quê, e não se trata só do brush, sabe? Se você pedir um martelo do escultor lá que você admira, você não vai conseguir esculpir igual, sabe? Exatamente. E eu acho importante sempre não ficar preso a uma coisa Não, só. deu pra ver aí quando você tava fazendo o sketchzinho da sua webcam. Uhum. Você tava usando. Eu vi você, É, pelo menos você trocou umas 3 vezes de brush, certo? aham, eu troquei esse aqui pra. É que eu uso um pra desenhar mesmo. Aí às vezes eu tenho. Isso aqui é meus brushes, ó. Tipo, eu Seu excluí preset, né? muito. Isso aqui eu nem uso. Tirei. Simplesmente. Não, eu também. Se eu for ver, eu tenho uns 300 e não sei quantos brush. Eu uso Aham. sempre o último e uns dois primeiros lá. Então. Dá pra Tipo, tem contar no dedo. dois favoritos aqui e tal. Não precisa. Tipo, esse aqui é mais comum. E na hora, eu não sei você, na hora a gente até mexe no próprio brush. Tipo, esse daqui é meu favorito, mas eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. E eu Isso pego, aí. giro ele, diminuo a opacidade, aumento um pouquinho da difusão dele e já tá bom. O trabalho vai fluindo, assim, sabe? É, Você não precisa, ai meu Deus, cadê aquele brush? Não, não vou conseguir fazer isso. Você tem que dar um jeito. é verdade, é verdade. Deixa eu falar uma coisa, tem muita gente no meu canal que pergunta sobre cenário. Tanto que agora eu comecei, segunda-feira passada, Uhum. a Isso trazer aí. vídeo. Toda quarta-feira eu tenho um vídeo de cenário. Tipo, Uhum. hoje eu soltei um. Foi hoje que eu soltei, sim. Foi hoje que eu soltei um vídeo sobre teoria de cenário. E eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho dos cenários, porque o seu trabalho é muito focado nisso e eu admiro pra caramba o que você faz com eles. E eu queria saber alguma dicas que você pode mandar pra Tropa VC. Uhum. Então, eu vi hoje o seu vídeo e é bem isso aí mesmo. Você não pensar, tipo, você quer fazer um personagem, você não pode pensar no personagem uma hora e depois no fundo. Aí, na hora que você chega no fundo, você fica perdido. Você tem que pensar na composição mesmo, tipo, Uhum. o cenário interagindo com o seu personagem, o gesto que o seu personagem está fazendo, e assim vai. E é sempre importante você nunca lidar com muitas coisas, tipo, complicadas em uma hora só, sabe? Uhum. Tipo, você tem que simplificar as coisas. Tipo, resolve o problema grande enquanto você pode, porque senão, por exemplo, você quer fazer alguém chegar num lugar. Ó, Tipo, demonstração básica, hein, galera? Ó. é importante sempre pensar, tipo, nos valores e separar bastante, tipo, as formas no cenário. Muita gente se preocupa, eu vou começar a desenhar e vou fazer. E já começa lá, fazer tipo, folhinha, galho, galho, folha, 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 folha. Não, no sketch você tem que fazer, você tem que começar e meio que ir bem na aleatória mesmo. Às vezes funciona muito você pensar em coisa meio acidental, sabe? Tipo, brush. Tipo, eu tava pensando nisso, só que o brush fez uma curvinha ali, acho que ia ficar legal isso e tal. Por exemplo, esse trabalho aqui, esse aqui, e parece bem elaborado, né? Olhando assim. Sim. E então eu comecei a fazer, a separar bastante os planos. Tipo, eu vou querer esse plano bem evidente, então eu coloquei aqui valores escuros aqui, e para separar mesmo, para dar para ver, tipo, claro aqui, sabe? Uhum. E aqui, esse negócio marcando. Isso aqui eu fiz. Essa parte aqui eu fiz meio que. Tipo, bem na aleatória. Eu tava pensando em fazer num lugar fechado, assim. Aí eu comecei a pincelar, assim. Lugar fechado, lugar fechado. Aí eu falei, não, eu apaguei assim. Aí é importante, tipo assim, pensar não só na parte do cenário, mas, tipo, as formas que ele faz, sabe? Sim. A silhueta do cenário mesmo. Porque
às vezes você quer encaixar uma coisa ali e vai parecer menor do que você queria, e aí começa a sair muito, tipo, a ter muitos problemas, né? Fora do Uma rumo, coisa que né? o professor fala bastante é pintura digital é tipo um malabarismo, né? Você tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo e qualquer deslize que você der pode dar ruim alguma hora. Simplificar, começar no simples. Tipo, manchas grandes e, tipo, por exemplo, esse aqui. Comecei a manchar bem de azul, assim, atmosfera bem, tipo, separar. Tá vendo aqui, ó? Aqui é bem nítido que eu separei Sim. bastante os planos, tipo aqui também para evidenciar. É bem aquilo mesmo que você falou, de pensar nos personagens junto com o cenário mesmo, sabe? É, não tem como você pensar. Assim, é claro que uma hora o personagem vai estar principal na cena, outra hora o cenário vai ser o principal, mas eu acho que tudo. Foi que nem você falou, você deu uma dica importante da questão de deixar fluir, sabe? Mas é muito bom eles entenderem uma coisa. É, o fluir é interessante, tipo, eu acho que é uma das melhores coisas para um artista é deixar fluir a arte. Eu Só acho que que é nem também. sempre, nem sempre isso é possível, você sabe, né? Não é possível, né? Porque às vezes, por exemplo, chega um cliente e fala que assim, eu quero isso. E aí você tem que seguir o conceito que está na cabeça dele, que geralmente é muito difícil de trabalhar. Eu digo assim, esse fluir, às vezes, vai muito da coragem de fazer as coisas, sabe? Deixar fluir, né? Até, tipo, eu exagerei nesse personagem, mas quando você exagera, às vezes você tá exagerando um pouco, sabe? Aham, Tipo, concordo. eu acho que eu errei aqui, já vou apagar já, sabe? Desiste fácil e eu acho que é bem importante não desistir assim e não, tipo, ter coragem mesmo de, tipo, Aham. nas cores, muita gente tem, tem dificuldade com cor e eu acho bem legal, às vezes exagerar e não ter medo de fazer as coisas. E, tipo, não seguir tanto padrão, sabe? Tipo, em cenário. Se você for fazer as coisas tudo retinho, não vai ficar um shape tão legal, sabe? É claro que não. Aí é legal sempre pensar na composição também, tipo, variação de É. tamanhos. E eu acho que, Pra... tipo assim, por exemplo, é muito você ter aquela sacada, né? Foi que nem você falou daquela hora que você estava desenhando a nuvem. Pô, eu gostei da nuvem do jeito que tá aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu seguir esse outro caminho É, aqui, não é? se tivesse com pintura tradicional, aí você não podia testar, mas você tá no digital, você pode Exatamente. testar novas coisas que pode ficar até melhor do Aham. que, do que antes. Concordo. Concordo pra caramba mesmo. Legal também no cenário e fazer isso aqui que eu estou fazendo, thumbnails, que é se simplificar antes de ir para o mais complicado. Por exemplo, eu quero fazer um herói, chegando na montanha aqui, aí os planos divididos, o plano. E uma coisa que a galera esquece bastante é de, tipo, dar valor muito pro plano, tipo, daqui e do fundo. Aí esquece totalmente, fica Do meio, exato. um vazio no meio. E eu acho bem legal. É, É tudo, foi que nem você falou, é composição. Você tem que imaginar o contexto todo, né? sim. É como um livro. Pra mim é como um livro. Você não vai deixar o personagem no meio da história ou você não vai pular a história pra chegar no final. Você tem que pensar em tudo. Uhum, isso aí. É E maneiro. isso vai deixar, pensar em tudo vai deixar essa pintura muito mais legal do que você pensar em fazer uma pessoa e uma árvore. Uhum. Apenas. É verdade. Você tem algum artista que você fala assim, pô, esse daqui eu sou fã pra caramba, eu me inspiro pra caramba no trabalho dele? Hum, Pascal Campion, quando eu comecei a pintar, eu via muito os trabalhos dele, que ele tem muito essa de transmitir sentimento e tal, ele pinta bastante momento com a família dele e tal. Aham. É muito bacana o trabalho dele mesmo. O Sergei Kolesov, ele só vendo os trabalhos dele você já vê que é muito legal você sempre simplificar as coisas, tipo, fazer, tipo, uma pincelada já vai resolver seu problema, você não precisa ficar definindo a forma, sabe? Em Aham. algumas situações. O Goro Fujita, que ele também desenha os robozinhos, é muito legal de ver. O Matias Adolfson, ele faz desenho com nanquim, que é muito massa também. Ixi, tem muitos. Mike Azevedo. Hum,
também tem que puxar o saquinho, né? Senão não pode. Eu queria perguntar sobre o robô. Você acabou de citar o robô. Me fala pra Uhum, mim, tipo assim, eu sei que a sua prioridade não é só o robô, tá? Tipo, uhum, eu sei disso, a gente observa isso na sua arte. Mas é uhum. claro que fica muito evidente que você gosta pra caramba de robô. Eu sei lá qual é a fixação que você tem por eles. Mas é uma tara sua. Me explica por quê e da É, onde surgiu isso. surgiu quando eu tava na tara de fazer detalhe com nanquim. Tipo, na época eu desenhava com nanquim, né? E com canetinha pequenininha, fininha. E eu começava a fazer aqueles detalhes de robô. Eu vi aquele trabalho do Kirby Rosanes lá, aquele que tem a página Sketch Stories, que ele faz Ah, já vi. bastante sketch Uhum. de, de nanquim. Eu gostava muito de fazer sketches de tipo desenho bem pequenininho, muito mini. E eu comecei a fazer robô. E aquele artista que eu falei, o Matias Adolfson, ele também fazia robô, assim. E ele me inspirou bastante e eu comecei a gostar muito. E eu acho que na arte de hoje, eu acho que encanta muitas pessoas o jeito que. Não o jeito que eu faço, né? O jeito que robôs são mesmo, porque eu consigo transmitir sentimento melhor com, tipo, fazendo o gesto do robô e tal, mais do que fazendo um humano, assim, Um sabe? ser É humano, uma né? coisa que vem de bagagem mesmo, Uhum. com as coisas que eu já fiz, desenhei. Maneiro, maneiro. É bom Legal. saber isso. Tá vendo aí, galera? Eu também, Curiosidades dos artistas. eu também penso bastante na história por trás, tipo, os robôs na natureza e tal, mas isso Eu eu fiquei acho. imaginando, sabe que é aquilo que você falou, né? É uma arte, pode contar uma história, né? Eu fiquei Uhum, imaginando, caraca, velho, que universo é esse que ele tá criando, meu? é, Que hoje em dia se fala muito de universo cinematográfico, o caso da Marvel, DC, essas coisas todas. Eu fiquei imaginando o universo do Bragato, como que isso seria. isso aí. E É muito louco, velho. é uma coisa que segue desde o começo aqui mesmo. Sim, sim. Esse aqui é a 23, é a arte que eu mais gosto. Não. Esse daqui. Eu achei muito louca mesmo. E assim, E o que eu gostei nessa arte aí que você postou, né? Porque, tipo assim, quem caiu de paraquedas na sua arte, não entende, vê lá o robô e fala, ah, será que o mundo foi devastado pelos seres é, humanos, só sobrou o robô? Mas daí você vê ali o robô tratando bem do ser humano, entendeu? Eles estão coexistindo ali, eu achei muito legal mesmo. mesmo às vezes mostrando eles mais na natureza mesmo, mas É, sempre. não, então, por isso que eu tô falando, quem chegou nesse tipo de arte, onde estão na natureza, falou, pô, o ser humano destruiu É, tudo e agora só sobrou os robôs. Não, mas tem ainda ser humano no universo dele ali, ó. tipo, aqui nessa daqui eu pensei bastante, tipo, se o robô morresse, tipo, uma máquina na natureza, o que que ia fazer? Ia poluir, ia enferrujar, ia estragar ali. Mas não, aqui eu fiz tipo, peixes vivendo, e Coexistindo, né? como se isso aqui saísse de dentro dele mesmo. E eu não gosto muito de explicar mesmo, porque eu acho que é legal das pessoas. Antes eu colocava uma legenda lá explicando, mas eu acho muito legal das pessoas ver e interpretar de maneira diferente, sabe? Mas eu gosto muito das suas legendas. Vou ser sincero que eu sinto falta delas. Porque daí assim, eu vou te explicar por que eu sinto falta delas. Hum. Porque eu tenho uma impressão sobre a arte, ok? Fulano tem Essa- uma impressão sobre a arte, só que eu gosto muito de saber quem criou o que tem pra dizer, sabe? uhum. Por isso que eu admiro, eu tipo, sempre gostei e eu sinto falta disso. Eu sou fã e sinto falta. O primeiro que eu fiz foi esse daqui, do Joaninha. Eu tive a ideia de fazer e foi um desenho que, tipo, repercutiu bastante na página. Tinha, acho que 5K de likes na página e deu 1.000 likes esse aqui, sabe? Uhum. Deu, funcionou bastante. Aí depois desse da Joaninha, eu fiz outro. Vamos ver, vamos achar. Na mesma temática? É, na mesma temática, praticamente. E que depois eu percebi que juntando, ó, aqui é como se fosse ele chegando na casa dele. Uhum. E isso eu fiz, tipo, meio que sem pensar, vou fazer isso e tal. Uhum. Aqui eu não estava no curso ainda, eu não pensava bastante, mas mais falando da história do que Sim. na construção. Aqui ele chegando na casa dele na árvore aqui e tal. Uhum. Aí, esse aqui eu fiz ele sem casa, tá vendo? Que meio Uhum. que a folha mostra um abrigo dele e tal. Uhum. E esse aqui eu fiz sem perceber, ó. Esse aqui.
Minha mãe viu e falou, nossa, a casa do robô tá sendo destruída, não sei o quê. Mas, tipo, eu nem pensei. Só Eu, depois, eu né? pensei, eu pensei só, nossa, a natureza sendo destruída aqui e a Joaninha chegando e triste, vendo, sabe? Aham. E depois que você lembrou que podia ser a Depois casa dela, né? eu juntei ali. Nossa, ela tava sem abrigo e achou uma pessoa ali, sabe? É uma coisa que junta também. E Aham. igual esse gigante, ele tá meio que. A legenda é gigante caído. Eu acho que é herói Aham. caído. Assim. E tem um negócio aqui, um personagem aqui. Aham, uma sombra ali, né? Depois eu fiz as ruínas dele aqui. Esse aqui é uma das que eu mais gosto também. Tá muito bonito, meu. E depois eu fiz ele meio que, sabe, ancestral e meio que já, tipo, não vivo, sabe? Uhum. Tipo, aqui ele tá não vivo, só que tá muito meio espiritual, sabe? Exato. Ele tá morto, mas tá vivo ao mesmo tempo, né? Como se fosse um Muito louco. momento. Aham. Isso eu vi depois. Tipo, depois eu vi, nossa, se juntar esse com esse, Vai fazendo a história, né? vai fazendo a história e tem na minha cabeça alguma coisa, vai. E acho que quando acabar eu vou recolher isso aí, vamos ver o que vai dar. Ah, aí já dá um trabalho excepcional, mas Ah, pronto. Ó, deixa eu perguntar outra coisa aqui. Com relação à arte, que nem tem o meu canal, tem outros canais que postam arte, ensinam a arte, ensinam coisas sobre a arte, sobre o desenho e tal. E tem muita gente que começa a se aventurar nessa arte, quer ganhar dinheiro com isso. Né? Tipo, daí pega e começa a vender o trabalho deles, que eu acho super legal. Mas eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Tem muita gente, por exemplo, você está estudando, você está se profissionalizando uhum. e você vai vender seu trabalho por X, como outros artistas, dezenas de outros artistas. O que você acha sobre a banalização da arte? Porque quando eu falo banalização da arte, essa forma que a pessoa pega e fala assim, olha, eu preciso ganhar dinheiro, daí eu vendo isso daqui por R$ 5, entendeu? Que Uhum. nem, eu fico muito triste quando eu vejo no Facebook aqueles artistas que são fenomenais desenhando com o dedo lá, sabe? Faz tipo cada trabalho da hora no azulejo, não sei se você já viu. Entendo, Você né? fala assim, cara, que trabalho da hora, o cara vende aquilo por R$ 2, entendeu? Uhum. O que você acha disso? Como você se sente? Então, realmente é muito triste. Tipo, e isso é uma coisa que o pessoal que entra e já quer tipo, começar a vender tipo, abaixa muito o preço e não pensa muito, sabe, na hora de passar esses preços. E eu acho que é uma coisa que prejudica muito em volta, sabe? Comunidade em si, né? Tipo, eu vou vender ilustração X para, tipo, por exemplo, você tá lá numa empresa e a empresa Coca-Cola fala para você fazer uma ilustração e você faz para o preço X. Aí eles perguntam, quanto você cobra fazer isso aqui e tal. E a pessoa, tipo, que não tem muito conhecimento, às vezes pode falar o preço só pelo trabalho que ele tem, sabe? Mas nunca pelo valor. Tipo, valor e preço é uma São coisa tipo, diferentes. diferente. O valor do trabalho dele para uma empresa grande, tipo, vista mundialmente, vale muito mais do que, tipo, não desmerecendo, mas vale muito mais do que um trabalho para uma empresa pequena, Claro que sim. tipo, se você for ver, tipo, Isso sem dúvida uma, nenhuma. é, tipo, então não tem sentido uma pessoa só, tipo, não valorizar e vender arte só por... Você já ouviu a história do logotipo da Nike? Hum, Você já ouviu a história do logotipo da Nike? ah, Ela funciona assim. Falaram, tipo, é o que corre, né? Agora se é verídico ou não. Mas aquele símbolo da Nike que a gente vê na roupa da Nike, ela foi vendida nada mais nada menos por US$ 10. E não tem como o cara... Quanto que isso vale hoje? Fala pra mim. não existe. Entendeu? Hoje o cara deve estar chorando, igual o fã Exatamente. que vendeu o Venom pro Spider-Man lá, pra Marvel. O fã vendeu acho que por US$ 500, eu acho. US$ 300. E não tem como o cara voltar atrás, ele não tem como Não tem pegar como, isso. já era. E vai ganhar.
tipo, com o processo ele vai ganhar menos do que vale Não, a e vai luta. ganhar o processo, né, meu amigo? Porque se ele vendeu a arte, o problema foi dele, né? É, Entendeu? e isso prejudica total o pessoal em volta Muito disso. mesmo, muito. Muito mesmo. Vamos lá, mais duas perguntinhas pra gente finalizar isso aqui. Qual é a importância, que nem eu tô vendo sua página no Facebook, eu vi que você tá no Instagram, você tá colocando já algumas artes no Instagram. Eu não sei como que você consegue, né? Porque o Instagram é aquele quadrado ali, né? E É, você faz umas artes muito loucas assim e acaba se perdendo um pouquinho. É, mas mas eu acho vou. que o Instagram agora ele melhorou nesse negócio de. Ele consegue, assim. E qual é o impacto das redes sociais no seu trabalho? Tipo, muda a Então, sua opinião com relação à arte? Será que no futuro, que nem você falou das emoções lá, o comentário das pessoas ajudaram você a criar outro tipo de personagem, outras coisas? eu acho que ajuda muito a gente ficar ativo nessa comunidade, não só no Facebook, mas também tipo, em outros canais, tipo Behance, o ArtStation. Behance eu não uso tanto. ArtStation eu estou usando. Agora, até a proposta de uma empresa de games que eu recebi esses tempos atrás, hoje, né? Foi por causa que eu tinha um trabalho no ArtStation. E eu, e eu posto os desenhos lá e, tipo, não é todo dia que eu posto, eu só posto alguns mesmo. E, e é bem importante. É, sempre buscar pedir feedbacks para outros artistas também. Eu acho que eles ajudam bastante. Ah, não, e outra, eu acho que todo mundo ganha, né? Que nem. Eu acho que muita gente evoluiu por causa de ver o seu trabalho. Entendeu? Eu acho que. Acho Uhum, não, sem dúvida nenhuma. Isso acontece. Pra última pergunta, faltando acho que pouco mais de 30 artes, não é? Pra terminar o seu projeto de uma arte por dia. uhum. Falta quantas mais ou menos? Você sabe dizer? Precisar? Tô no 332, É, falta 330, tem não, três, né? é, 365? 300, vai. 33. Pronto. Faltando 33 artes. Vamos dizer que você acabou, né? E isso. Me fala qual será o seu próximo desafio. Hum. Então, eu pretendo lançar um livro, eu acho. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas ou eu vou juntar as artes em um artbook de 365 pelo Catarse lá, Uhum. ou eu vou criar uma história pro robozinho para meio que fechar. Pra galera, eu acho que a galera ia gostar bastante. E muita gente já fala isso, né? Desde o começo, nossa, faz um HQ, animação. Pronto, mas é que nem. Se você for seguir pra arte da história, você vai ter trabalho, né? Se você Vai. simplesmente fazer um artbook e fechar esse livro aí com as 365 artes, você vai ter trabalho nenhum. E depois? E depois? A É, pergunta que fica é: e o depois? O que o Bragato tá pensando? O que essa mente de ideias tá pensando? eu penso em estudar bastante e tentar seguir mais focado em ilustração e concept para animação mesmo. O que você Esse achou não, daquele O Menino e o Mundo? Você chegou a ver? eu não assisti ainda, mas eu tô Você muito viu a afim. arte? Eu vi. Gostou? Muito legal mesmo. Eu admiro muito aquele tipo de arte porque parece que é fácil, mas é muito difícil você Aham, fazer concordo. e funcionar, sabe? Você já viu aquele O Coelho? Já deve ter visto, né, no YouTube? Uhum, Gato Galáctico. Exatamente. Sim. É, a arte dele parece ser simples, mas é complicada, não é? O simples é complicado, às vezes. Eu vou pedir para você deixar algumas palavras para a galera aí do canal, você pedir para eles visitar sua página, o que você quiser, o momento é teu. Tá bom, gente. Obrigado aí por estar aguentando eu falar aqui. Desculpa gaguejar. Eu quero agradecer também ao Vitor a Fabiano também, né? Por ter organizado e me convidado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Visita lá minha página. Qualquer dúvida, eu vou mandar um texto explicando qualquer coisa que vocês quiserem, porque eu acho bem legal responder as pessoas. Eu nunca vou deixar de responder as pessoas. E no que eu puder ajudar, só mandar uma mensagem lá no Face ou na página que eu posso te responder e te ajudar. E não desistam de desenhar, é isso aí. Legal. Obrigadão mesmo, João, de coração mesmo. Nossa. Fico muito feliz de saber que
tipo, jovens como você estão criando arte com o coração, sabe? E isso é muito importante para quem tá vendo e tá criando novas artes, sabe? Quem tá começando, pô, você é um moleque novíssimo mesmo, tem tudo pra dar certo aí no futuro, nem esses projetos, tenho certeza que vai dar certo pra você. E é isso, velho, não desiste não, continua postando cada vez artes mais diferentes, manda um outro desafio aí, não sei que tipo de desafio que você vai mandar, mas manda bastante mesmo. E assim, o que foi? Vou continuar postando lá na página, sim. É isso aí. E assim, olha, pode contar comigo. Se caso qualquer um dos projetos que você citou aqui na entrevista, ou seja o artbook ou as histórias dos robôs lá, se caso você desenvolver realmente as histórias, não importa. Você já tem meu Skype, é só mandar pra mim que a gente divulga isso daí e a gente vai bombar. Beleza. Tá Valeu bom? demais. É isso aí, João. Aí, galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido pra caramba essa entrevista. Toda vez que eu tava olhando pra ali é porque eu tava vendo a arte dele, tá? É aquele monitor que tava passando as artes dele, então você já sabe. Obrigadão a todos que viram o vídeo. Não esquece de clicar no gostei, favoritar esse vídeo e conferir o trabalho do João, que é o mais importante, que eu não trouxe ele aqui à toa. Vai lá conferir, vai lá pegar algumas dicas que o moleque manda bem pra caramba. Tá certo? Um super abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Falou!